Gente, vocês não sabem o ódio que eu tô agora. Ódio é uma palavra forte, né? Mas é tristeza, vontade de chorar. Cara, agora exatamente 6h30 do dia 20/11, um feriado, numa plena quinta-feira. Pô, cara, um momento de descanso, né? Sair ali da rotina do trabalho cansativo. E eu também tava pensando assim, só que, cara, eu comprei um curso tem uma semana de R$ 2.300. Pô, porque eu ganho, pô, é um curso caro, entendeu? Então eu fui ali, durante a semana toda eu tô estudando muito. E esse curso é sobre edição, roteirização, produção de vídeos melhores, cinematográficos, melhorar o nível de conteúdo que eu entrego pro YouTube. Então eu sei que eu tô no comecinho ainda, mas eu quero melhorar, porque eu quero trazer isso como essência do canal. Um desenvolvimento não só meu, mas das coisas que eu produzo, das coisas que eu faço, tanto no meu trabalho quanto nesse outro trabalho que eu tenho agora. Então, eu comprei esse curso, eu comecei a estudar, e aí eu montei na minha mente, dentro lá dos primeiros módulos do curso, ele fala muito sobre roteirização, como você montar um roteiro muito bom, você criar elementos ali que você complementa o seu vídeo com ceninhas. Pô, às vezes você tá falando de uma rotina, de acordar cedo, você mostra o alarme tocando aqui na cama, enfim, você mostra algumas cenas para tornar o seu vídeo mais cinematográfico, mais dinâmico. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou montar um vídeo bem estruturadinho com várias cenas do meu dia para deixar ele bem dinâmico, gerar mais retenção, gerar mais alcance, o YouTube entregar mais e eu ter mais resultado e melhorar, obviamente, isso pro visualizador, pro espectador que está vendo o vídeo. Vou fazer isso. E aí, eu caio num momento de tristeza. Esse cara, quem produziu o vídeo e o curso, é o Gabriel Saab. O curso é muito, muito bom. Por tudo que eu já vi até agora, já me entregou mais do que o valor dos R$ 2.000, com certeza. Eu só preciso me aprimorar tecnicamente e, óbvio, com o tempo, não tem muito o que fazer. Qual que foi a minha decepção e o motivo de eu estar quase chorando aqui? Eu perdi o meu final de semana não, meu feriado, pensando num roteiro que eu criei lá no domingo, e eu vim montando, adaptando esse roteiro com várias cenas, pensando numa música, pensando em tudo, e hoje eu separei o dia para gravar isso, para estruturar uma gravação top. Eu ia gravar cena aqui acordando, ia gravar cena ali indo pro trabalho, colocando a bolsa, escovando o dente, fazer uma super produção. Ia fazer isso. Beleza, aí eu comecei, gravei uma cena, gravei outra, joguei aqui, gravei uma narração, coloquei uma música, encaixei algumas músicas aqui no computador para fazer um mood legal ali para as cenas que eu estava criando. E eu gravei um total ali de 1 minuto de contexto ali do vídeo, de estrutura inicial do vídeo, da introdução dele. Eu desisto. Eu desisti dele, mas eu adaptei ele para esse vídeo que você está vendo. A ideia principal do meu vídeo que eu estava pensando aí durante essa semana toda seria o meu plano para sair do CLT até 2027. E a ideia do vídeo era eu trazendo vários pontos de rendas extras que eu já fiz durante todos aí esses últimos 4, 5 anos que eu vim trabalhando no CLT e fazendo coisas por fora também. Então, meu primeiro ponto, meu primeiro cenário para sair do CLT era começar a fazer a venda do meu serviço, né? Eu já vendo a hora ali minha para trabalhar para clientes da minha empresa, a ideia era simplesmente vender a minha hora para os meus clientes, né? Então, para o dinheiro não precisar passar para uma outra empresa antes de chegar em mim. E eu já fiz isso. Eu já trabalhei com clientes por fora, inclusive foi uma experiência muito boa, mas eu nunca fui muito a fundo por não ter tempo suficiente para poder escalar de uma maneira legal. Eu sempre cobri muito pouco, porque quando eu comecei eu não tinha noção do valor do meu trabalho, do valor do meu serviço. Então o primeiro cenário para fugir do CLT era a exploração desse serviço próprio meu, que seria a gestão de tráfego pago para outras empresas, para outros negócios, para outras corporações. E isso eu sei que dá para sair do CLT, eu tenho muita certeza que daria se eu focasse todo o meu tempo nisso. Só que aí tem um ponto, eu já tive uma experiência com esse nicho de venda de serviços e também tenho lá no próprio trabalho que hoje eu faço na agência ali, CLT, cara, eu sei como é ouvir problemas de clientes.
e tá tudo bem, a gente ganha para isso. Mas para o meu futuro, já que eu estou construindo uma renda nova, um novo futuro mesmo, eu queria que fosse algo que mais me encaixasse ali comigo, com o que eu gostaria de fazer. Então, o primeiro cenário, que seria venda de serviços, já ia cair abaixo por conta dessa objeção, desse problema que eu encontrei. Aí o segundo cenário seria a venda de produtos digitais, como afiliado, enfim, como dropshipper. Tem várias pessoas que falam sobre isso no mercado, o Iagor, já até comprei um curso dele, só que eu pedi reembolso. Inclusive, o curso parecia ser bom, mas acho que não era para mim mesmo. E eu comecei a fazer, eu até vendi alguns produtos no formato dropshipping, comprando lá de fora para entregar para as pessoas aqui dentro do Brasil, comprando por um preço mais baixo e entregando por um valor maior ali, agregando mais valor dentro do meu anúncio. E eu fiz pouquíssimas vendas, fiz acho que 3 ou 4 vendas, só que eu gastei muito mais com a estrutura da loja, com os anúncios, para poder ter aquelas vendas. Talvez se eu seguisse com mais constância, com mais firmeza, aquele resultado chegaria para mim, eu teria um resultado interessante, mas eu não tive a constância suficiente para poder me manter no jogo. Eu abandonei e aí o dropshipping caiu por terra. Na verdade, aconteceram algumas coisas ali no meio do caminho, a taxação aumentou, foi a época que o Lula chegou colocando mais taxa em cima das importações do AliExpress, enfim, da Shopee, então piorou ainda mais o cenário que já estava meio complicado para mim. Então eu abandonei o dropshipping. E aí, né, o segundo cenário para fugir do CLT foi por terra também, que era a venda de produtos digitais, né, afiliação. Então eu abandonei esse cenário. E o terceiro, que seria o último e que mais se encaixaria comigo, seria a criação de conteúdo. Eu sei que a ideia ali do vídeo não era mostrar um plano detalhado, porque todos eles foram indo pro saco. Tanto o primeiro cenário quanto o segundo cenário e o terceiro cenário, eu também ia arranjar algumas objeções. Eu ia falar sobre o meu sonho de criar conteúdo, sobre o meu sonho de falar com a câmera, de perder a timidez, de melhorar, de produzir um conhecimento que eleve as pessoas para um outro nível também junto comigo. E eu ia fazer esse conteúdo, esse vídeo seria para construir esse storytelling, construir essa história com várias cenas do meu dia a dia. E nesse terceiro cenário, que seria o YouTube, eu ia inventar algumas desculpas para não começar. Que seria ali, cara, eu particularmente gosto de falar de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu gosto de tratar sobre sistemas, eu consumo muito conteúdo disso. Joel J, Flávio Augusto, então esses caras são muito referência para mim. E eu gosto desse conteúdo e eu queria aplicar para pessoas que às vezes não estão no nível deles, que estão um pouquinho mais abaixo, mas que estão com vontade de crescer também. Então, eu ia falar sobre isso, só que eu ia me colocar em comparação a esse pessoal. Existem já tantas pessoas que crescem e que estão falando sobre isso, tem tanta gente no mercado já falando sobre desenvolvimento e ninguém colocando muitas coisas na prática, mas já tem tanta gente, o mercado parece tão saturado e isso ia ser um impeditivo para eu parar também e não seguir com o YouTube. E a mensagem final do vídeo, para ser sincero, não ia ser o plano para sair do CLT. Na verdade, o meu plano para sair do CLT seria começar. Então, eu ia falar do primeiro cenário, do segundo cenário, do terceiro cenário, que todos eu acredito que você consegue sair do CLT se você manter uma consistência forte, se você manter ali a vontade de fazer todos os dias um pouquinho e crescer um pouquinho todos os dias, eu acredito que você consiga sair do CLT com o tempo. Só que a mensagem desse vídeo era construída para que a pessoa não pare, que ela continue, que ela tenha coragem de começar sendo ruim, assim como eu estou começando agora. Eu montei toda a estrutura, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu montei toda a estrutura aqui do vídeo, enfim, coloquei aqui um pedacinho aqui, todas as partes que eu recortei e montei, tentei fazer aqui dar certo. Eu desisti, porque não era o momento. Definitivamente não era o momento, eu não tenho capacidade ainda de fazer algo tão complexo, técnico. O meu compromisso com o YouTube nesses último mês seria postar um vídeo por semana. E se eu dependesse de fazer um vídeo nesse nível de produção tão top,
com certeza eu não conseguiria gravar, editar e postar um por semana. Então eu preferi a constância de mandar um conteúdo que eu acho interessante para vocês do que simplesmente abandonar e fazer uma vez por mês até um momento que ia ser tão maçante gravar, criar, me aperfeiçoar, entender, aprender no curso ao mesmo tempo que eu tô fazendo, que eu ia desistir. Gente, sendo bem sincero, eu tenho pouco tempo. Trabalhei às 8 horas do CLT normalmente, faço faculdade na terça, na quarta ainda, então tô na finalização da faculdade e o tempo que me sobra, eu gosto de ficar com minha namorada, de curtir minha família e eu pego esse tempo que eu tenho para curtir, para, enfim, descansar, para poder trabalhar aqui, fazer um conteúdo para o YouTube, gastar um tempo nisso e, enfim, gastar 3, 4, 5, 10 vezes mais tempo para produzir um conteúdo insano que ia ficar muito massivo para mim e me cansar a ponto de eu parar, não ia ser o suficiente. Não ia ser legal, não ia ser interessante, eu tenho certeza que eu ia desistir, como eu desisti desse projeto aqui. Então, para não ficar sem nada e trazer o contexto do porquê que eu perdi o meu final de semana, meu feriado, eu acho que foi interessante fazer isso aqui. E como a mensagem do meu vídeo seria ter coragem para começar sendo ruim, eu trago essa mensagem para esse vídeo aqui também. Tenha coragem de começar sendo ruim.